Olá, eu sou Maria Luísa, do Odonto Coach do Dentista Empreendedor. E hoje eu vou trazer uma pessoa que é muito legal vocês ouvirem essa entrevista sobre o que ele vai falar sobre o patrimônio do dentista, porque nós não sabemos cuidar do nosso patrimônio. Então eu estou aqui do lado do advogado, do Dr. Gabriel Nogueira Salum. Ele trabalhou um bom tempo na área jurídica da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia, e ele vai falar para a gente como que a gente deve fazer para preservar o nosso patrimônio como dentistas. Preste atenção no que ele vai falar. Olá, Maria Luísa, caros amigos do Odonto Coach, é uma alegria poder contribuir de alguma forma para qualificar o exercício de uma profissão tão relevante socialmente como é a profissão do dentista. Na nossa seara jurídica, o nosso compromisso de trabalho, Maria Luísa e amigos, a nossa missão não é apenas trabalhar quando existe problema, é também nós conseguimos prevenir e melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo. E observando o exercício das profissões liberais, como é o caso da odontologia, da própria advocacia, da medicina, nós todos somos desafiados a exercermos atividades para as quais nós não fomos preparados na academia. Então você estudou odontologia para que nós tenhamos saúde bucal, mas você não aprendeu a ser empresário, assim como eu também não aprendi a gerir funcionários, a estruturar um patrimônio, a pensar em tributação, e o Brasil tem tantos tributos. Muitos tributos, aliás, boa parte, porque a gente nem sabe direito sobre esses tributos, boa parte do que a gente ganha vão para os tributos, porque nós não sabemos realmente como melhorar essa tributação. Exatamente. E há práticas que são lícitas, que são legais, mas que precisam ser objeto de um diagnóstico, de um planejamento, para que o desempenho daquela atividade tenha a menor tributação possível, uma tributação justa, legal, mas que deixe ao dentista também o fruto do seu trabalho para investir. E uma das questões que nos chamou muito a atenção, quando nós começamos a trabalhar mais de perto com essa classe profissional, é a ausência de um planejamento jurídico patrimonial. Pensar a sua vida patrimonial de uma forma estratégica e tentar evitar o risco ou minimizar o risco a que o nosso patrimônio está exposto em função do exercício de uma profissão que gera, sim, indenizações, dificuldades, né? E eu sei que você deve estar pensando uma coisa que ele me falou, mas eu tenho um patrimônio pequeno, tenho só um apartamento, um carro, mas você precisa cuidar muito mais do que quem tem um grande patrimônio, porque para eles que têm grande patrimônio, se eles perderem não vai ser nada, mas para você ou para mim que a gente possa ter um pequeno patrimônio, tem que cuidar mais. Afinal de contas, é tudo que se tem, exatamente. Não é? E às vezes se trabalha 10, 15, 20, 30 anos para conquistar um pequeno patrimônio, ou um bom patrimônio, e ele precisa estar protegido. Nós já temos recentemente seguros de responsabilidade civil, e por vezes o dentista pode pensar, não, eu estou seguro porque eu pago mensalmente a uma seguradora, e se eu tiver algum erro no exercício da minha profissão, se eu tiver alguma infelicidade no trato com algum paciente, e isso gerar alguma repercussão, eu estou protegido por um seguro. Pois bem, mas quando se tem uma clínica, quando nós temos funcionários trabalhando conosco, quando nós temos um CNPJ, nos tornamos pessoas jurídicas, nós estamos submetidos a riscos trabalhistas, estamos submetidos a riscos tributários. Os contadores, que são nossos parceiros também se equivocam e muitas vezes um erro de contabilidade pode gerar multas tributárias altíssimas. E aí, será que vai embora o meu carro? Vai embora o meu apartamento? Vai embora o sítio, a casa na praia, enfim. O que nós orientamos, então, do ponto de vista prático, Maria Luísa? Que mesmo não existindo dívidas ou não existindo dificuldades nesse momento, este é o melhor instante para um planejamento patrimonial. Porque o problema ainda não está instalado. Exatamente. A coisa mais difícil é a correção. Dentro do direito empresarial, que é uma área em que nós trabalhamos há muitos anos, surgiu uma disciplina considerada como blindagem patrimonial. E ela se dá, no mais das vezes, pela constituição das chamadas holdings. Certamente você já ouviu falar disso. São empresas familiares que são destinadas à gestão de patrimônio e à preparação da sucessão.
Pode parecer triste isso que eu estou falando. Sucessão mesmo, quando alguém morre e esse patrimônio vai ser transmitido aos herdeiros. Isso é uma grande preocupação que nós todos temos. Não só de preservar esse patrimônio que vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, mas de evitar que haja brigas, que haja discussões, desavenças. Muitas vezes as famílias também se desfazem por falta de um planejamento patrimonial que evite essas discussões. As holdings, então, elas são a constituição de uma nova pessoa jurídica, em que inicialmente o próprio cirurgião dentista ou o titular do patrimônio, o dono da casa, do carro, do terreno, da aplicação financeira, ele será o sócio majoritário e esses bens eles irão constituir o capital social da própria empresa. Então, em vez de você investir 100 mil reais, você vai colocar naquela empresa o seu carro, vai colocar naquela empresa o seu apartamento, vai colocar naquela empresa o seu sítio, enfim. Como um capital social, mas sem o risco da perda deles. Primeiramente, a gente constitui isso tudo dentro da holding. Depois da holding constituída, nós vamos verificar a melhor forma para a transmissão dessas cotas, porque agora eu não transmito mais patrimônio, ele foi integralizado em uma empresa, aí eu estou falando de cotas societárias, para a transmissão dessas cotas àqueles familiares que junto comigo serão sócios da holding e que potencialmente serão os meus herdeiros. Eu tenho formas de pensar nessas transmissões, também com variáveis de tributação mais ou menos econômicas. Existe, inclusive, um entendimento bastante sólido, Maria Luísa, de que quando eu transmito um imóvel meu, pessoa física, para uma empresa em que eu serei o titular também como sócio, essa transmissão ela pode ser livre de ITBI, aquele imposto de transmissão de bens imóveis, que gira pelo Brasil caríssimo. em torno de 3, 3,5%. Existem entendimentos sólidos nesse sentido, por vezes nós não sabemos. Então, eu terei muito pouca despesa para transmitir este patrimônio à holding. E depois é importante que eu posso deixar de ser o sócio majoritário desta holding, ainda que eu seja o administrador. Existem formas para regular isso dentro do contrato social da holding. E eu vou seguir exercendo a minha atividade na clínica, vou seguir exercendo a minha atividade especificamente como cirurgião dentista, como odontólogo, enfim, como eu quiser chamar. E essa atividade ela vai estar resguardada, porque se eu sofrer alguma ação indenizatória, o que as pessoas vão encontrar não são os meus bens, será uma participação, e mais, uma participação pequena, porque nós vamos transferindo essas cotas, é uma participação pequena em uma holding, e isso vai permitir então que eu consiga trabalhar com mais tranquilidade. E que você proteja o seu patrimônio. Uma dúvida, ao mesmo tempo, quando você faz isso, você tem um capital social, que muitas vezes o dentista nem se preocupa em ter, e aí você quer um empréstimo para algum fim de melhoria da sua clínica, para você empreender, porque aqui nós falamos do dentista empreendedor. Isso ajuda você, não ajuda? Ajuda em alguns aspectos, né? Você pode tomar um empréstimo como pessoa física, e aí você pensa, mas eu não terei patrimônio, o banco pode me pedir garantia. A holding pode funcionar como garantidora, ela pode funcionar como avalista do seu empréstimo, mas isso não vai ser da mesma forma como era antes, porque o seu patrimônio estaria avalizando, a gente chama assim, né, garantindo a operação bancária, mas também estaria exposto à ação indenizatória que você poderia sofrer. Nesse caso não, a holding ela pode funcionar como garantidora, dando um aval, assinando uma fiança, enfim, mas esse patrimônio não estará exposto ao restante dos riscos patrimoniais. Um outro detalhe, Maria Luísa, existem atividades, muitos dentistas, nós vimos que eles buscam pensar o seguinte, olha, eu quero me aposentar um dia, e de onde vai sair a minha renda, porque a minha profissão ela exige um esforço físico, ela exige precisão. E um dia você não vai conseguir mais, parar. A sua mão não vai te ajudar. A gente tem conversado sobre isso aqui no canal. Pois então, e às vezes se pensa em aquisição de imóveis e receitas de locação voltadas para isso. Só que uma locação na pessoa física, ela tem uma tributação de imposto de renda altíssima, que pode chegar ao teto de alíquota, como é 27,5%. Muitas vezes, se esses imóveis que estiverem sendo locados forem os imóveis da holding, pessoa jurídica, você pode ter uma tributação bem menor sobre a sua receita de aluguéis.
Olha, isso é muito interessante. Eu mesma tenho uma parte da clínica locada e está em pessoa física, sendo Pois que eu então. tenho uma pessoa jurídica. Olha como isso é interessante, está agregando a mim também. Então, eu acho que vai agregar muito para vocês. É importante que se tenha, né, um profissional, porque, claro, a gente respeita todas as profissões, não é? Quando a gente Sim. está com alguma questão de saúde bucal, quer prevenir ou quer resolver, a gente busca o dentista, né? Então é Com importante que o certeza. dentista também se valha do auxílio de profissionais como da advocacia para pensar essas questões. E é muito interessante, porque você fazia artigos para a ABO, esses artigos eram publicados, Sim, mas por algum motivo, na correria do dentista, ele não lê. E ele acaba ainda não utilizando dos benefícios que uma empresa como a sua pode trazer para o dentista. com toda né? certeza, Maria Luísa. Aliás, esse é o desafio diário, que é outra questão que o odontocoach tenho certeza que tem lhe auxiliado, que é a gestão do tempo. Pensar em que tempo eu vou investir no exercício específico da minha profissão, mas que tempo eu vou pensar o meu futuro, que tempo eu vou também buscar qualificar a minha atuação, né? No odontocoach, vocês que estão assistindo as entrevistas são testemunhas dos outros vídeos. A gente tem falado muito de você ter tempo para você cuidar do seu negócio e não ser apenas você trabalhar no seu negócio e sim gerir o seu negócio, porque quando você não tem tempo, você não cria esse tempo, ninguém cuida do seu negócio, porque que eu saiba o dono é você. Então você precisa agir como dono do negócio. Então ter tempo para olhar o seu negócio é primordial, inclusive para ver essa questão jurídica que eu acho de suma importância. Agora me conta uma coisa, Gabriel. Assim, os dentistas te procuravam por qual motivo? Qual assim, o maior problema que os dentistas têm e chegam até você? Uma das questões principais é essa que nós estamos trazendo, né? Do patrimônio. Prevenir riscos, gerir patrimônio. Outra questão que nos chegava muito também são questões de natureza trabalhista, de como se relacionar com os funcionários de forma adequada, né? Estabelecer relações que sejam saudáveis com riscos pequenos, as especificidades do exercício da profissão, lidar com aparelhos de raio-x, por exemplo, outras questões assim, que impactos que isso pode ter. Outro ponto que os profissionais da odontologia também muitas vezes nos pedem orientação sobre ele é a questão de responsabilidade civil, de como se dá a repercussão indenizatória caso eu pratique algum erro no exercício da minha profissão, no meu trabalho, que é muito comum, como prevenir. E nessa prevenção de responsabilidade civil entra, Maria Luísa, alguma coisa que nós também conversávamos sobre isso, o dever de informação do dentista, que eu sei que é algo com que você se preocupa muito no odontocoach, né? Que são os protocolos, os processos, que é isso que eu sempre falo, de o paciente chegar e ele ser informado. Tem um risco de perda do implante, qual é o risco? Então você tem esse protocolo já escrito, ele lê e assina. Ou você pode gravar, como o Bruno já falou, e aqui pra mim, né? Então... Agora você vai ter que cortar que chamou de Bruno. Ai, nem precisa pagar, dou de novo. O que acontece comigo? Gabriel, acredita, tá no meu inconsciente. Tá boa coisa, Vamos lá, deve ter de sido novo. Bruno na outra encarnação. Vai lá, vou eu ou você? Você de novo, Começa. responsabilidade civil. Agora calma. Isso, vamos lá. Um outro ponto, então, que os profissionais da odontologia também nos pedem orientação é a questão de responsabilidade civil, a responsabilização do profissional por algum erro que ele venha a cometer no exercício da sua profissão, ou por vezes até pela forma com que o paciente compreende o tratamento e, estando frustrado com algo que ocorreu, mesmo que não seja um erro, ele vai buscar responsabilizar o profissional da odontologia. Existe um número crescente de processos judiciais envolvendo tanto médicos quanto profissionais de odontologia e outras áreas da saúde, porque atualmente, embora isso possa parecer desumano e pessoalmente nós até discordamos disso também, a relação do paciente com o médico ou com o dentista, ela tem sido considerada pelos tribunais como uma relação de consumo. Sim, mas na verdade nós temos um negócio em odontologia. Exato. As pessoas, às vezes, algum dentista, já chegou até no canal uma pessoa falar: doutora, não é
cliente, é paciente. Entretanto, como você tem um negócio, você recebe pelos serviços prestados, Exato. ele é seu cliente sim. E daí a sua responsabilidade jurídica em informar o seu paciente. E no âmbito das relações de consumo regidas, portanto, pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, o dever de informação é uma questão de princípio. É realmente basilar, fundamental a informação entre esses agentes, esses elementos da relação de consumo, no caso o dentista e o seu paciente ou cliente. Então é importante que essa informação que se dá, ela seja ampla, ela seja clara e ela seja documentada. Então, que aí entram os nossos protocolos, os processos, onde se o paciente for fazer um implante, você tem um risco de perda, você tem que informar sobre esse risco de perda, ele tem que assinar, dizer que entendeu, o pré-operatório também, tudo isso com cópia na pasta do paciente. Você pode digitalizar ou você pode filmar o paciente. A questão é que você tem que ter alguma coisa provando que você está agindo corretamente. Certo? Alerte quanto ao risco do procedimento, dos medicamentos que podem ser prescritos, né, dos próprios materiais que você está utilizando, se isso tem algum tipo de repercussão ou se não tem. Isso é importante que conste, ou de um termo de consentimento escrito, ou pelo menos de um pequeno vídeo que você pode gravar com seu paciente no momento da anamnese ou no momento de passar essa orientação e colher o consentimento. Isso pode ficar arquivado com você, deve ficar arquivado se o fizer, né, para que o dentista possa se precaver de futuras responsabilizações. E um ponto, Maria Luísa, os odontopediatras, eles estão acostumados a colher autorizações dos pais. Sim. Mas e os idosos? Que são os odontogeriatras. Pois então, e também né? tem que colher a autorização dos seus familiares. Principalmente, não é que o idoso ele não tem autonomia. Nós temos pessoas com 80, com 90 anos de idade, uma sociedade cada vez mais longeva, que estão lúcidas, né? São senhoras das suas faculdades, do seu discernimento, mas nem sempre isso ocorre. Então observe seu paciente, pergunte se existe algum familiar que possa acompanhar, e aí quando for gravar esse vídeo de consentimento, se o familiar estiver junto, é ótimo, porque já fica ali demonstrada a ciência. Então tome bastante cuidado também com essas questões. É porque a odontologia, ela não é uma ciência exata. Nós dependemos da osseointegração de um implante, né, de coisas que às vezes não são nossas. Às vezes você fez o procedimento correto, mas tem o organismo do paciente atuando sobre o elemento que você está colocando. E aí, só que num processo, você se defende como se você não se precaveu, se você não esclareceu o seu paciente, se você não tem nada assinado. E dependendo das situações, Maria Luísa, nós aconselhamos até que o dentista ele guarde consigo ou solicite cópias de exames e laudos, porque você nem sempre vai pedir, você falou de integração óssea, você não vai pedir sempre, dependendo de uma anamnese, uma densitometria óssea para o seu paciente antes de fazer um implante, mas o paciente, por vezes, até inconscientemente, ele esconde informações, e você opta por esse ou por aquele procedimento, seja na implantodontia ou em outra subespecialidade, com base em informações que não eram completas, ou que até estavam equivocadas. Então, quando identificar uma situação de risco, né, peça para ver exames e, eventualmente, até arquive isso na pasta do seu paciente, porque você pode precisar disso no futuro. Com certeza. Gabriel, olha, foi muito bom estar aqui com você me ceder seu tempo aqui no meio dessa viagem maravilhosa para dar tanta informação importante para o dentista empreendedor que quer levar o seu consultório adiante, quer ter um negócio em odontologia, mas quer fazer isso corretamente, criando seu próprio patrimônio e se preocupando para quando ele não puder mais atender, ele ter uma renda ativa, uma renda passiva que vai estar ali ajudando ele a ter um futuro melhor. Então, muito obrigada. Você quer dar uma mensagem final? A gente é que agradece, desejo também pleno êxito ao OdontoCoach, que iniciativas como essas, que são iniciativas solidárias, são iniciativas éticas, muito belas de preocupação coletiva, elas possam se multiplicar. Quanto mais nós fizermos o bem e cuidarmos uns dos outros como agentes de uma mesma sociedade, mais segurança, mais tranquilidade nós todos teremos. Um grande abraço a Maria Luísa, a você que nos assiste, ao OdontoCoach, e até uma próxima oportunidade. Então, um beijo grande para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal,
dê uma curtida, deixe o comentário. Se você tiver dúvida, me mande essas dúvidas que eu vou fazer chegar até o Dr. Gabriel para ele responder para você uma palhinha. Lógico que coisas mais complexas você vai ter que procurar o próprio, mas do contrário, deixe comentários aí, eu vou ficar muito feliz de poder estar participando com você e te ajudando no dia a dia. Um beijo grande e até a próxima entrevista.